É oficial. Você não tem como escapar dessa no INSS. Não tem para onde correr. Trabalho há muitos anos com isso e pela primeira vez eu posso trazer uma informação exclusiva do INSS que ninguém está falando, tá? O INSS tem algumas informações sobre você nesse exato momento em que você assiste esse vídeo e a maioria das pessoas não tem nem ideia do que está acontecendo. Por isso, o vídeo de hoje é importantíssimo. Eu peço que vocês fiquem comigo até o final, mas não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação. Eu já vi muitas pessoas perderem benefícios por causa de uma informação errada que estava no sistema do INSS há anos, sem que nem ao menos a pessoa imaginasse o que está acontecendo. Você já ouviu falar sobre isso? Olha, você provavelmente acha que o INSS só olha para o seu benefício quando você pede alguma coisa, quando você faz alguma ação dentro do INSS, quando você dá entrada em algum pedido. E não é isso, tá? Você está errado se pensa assim. A Lei 15.077 e a revisão automática continua, portanto, o INSS faz o que nós chamamos de revisão automática contínua. Eu venho falando aqui para as pessoas há muito tempo que não existe mais um calendário de pente fino do INSS. É sobre esse alerta que eu quero trazer para vocês para explicar melhor como o INSS vai fazer. Isso quer dizer que todos os meses o INSS tem um sistema da DataPrev que vai cruzar o seu CPF com outras bases de dados do governo. Isso era uma ameaça durante o governo Bolsonaro, porque eles não haviam implementado esse sistema. Acontece que no início desse ano, nós tivemos, vocês lembram ali que o INSS ficou parado um tempo? Nós tivemos uma atualização dos sistemas, ou seja, os antigos computadores gigantescos, chamados de mainframes, foram substituídos por máquinas novas e muito mais rápidas. Então você precisa entender que você não tem que fazer nada para ser revisado pelo INSS. Vou pedir para você que ainda não é inscrito, tá? Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, porque nós estamos em meio a uma ação do INSS que vai durar por 3 meses, são 90 dias, em relação ao gerenciamento de benefícios, uma ação que veio disfarçada para tentar acabar com a fila do INSS, mas vai ter uma ação ainda maior lá pelo início, finalzinho de agosto, início de setembro. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero que vocês entendam o que está acontecendo nesse exato momento. O que eu estou falando aqui vem lá de dentro do INSS e pouquíssimas pessoas têm conhecimento sobre isso. Então se você ficou interessada, mas tiver alguma dúvida sobre o que eu falar aqui, aproveita essa oportunidade de hoje, já deixa um comentário, lembrando, esse canal aqui tem mais de 1 milhão de inscritos, então tudo que você coloca aqui chega até nossos representantes, chega até aqueles que podem ver a nossa situação e fazer alguma coisa. Então é um canal de grande importância, graças a Deus hoje nós temos números muito bons e você faz parte disso. Então se você tem uma dúvida, deixa nos comentários, conta a sua história, isso pode ajudar não só você, mas também outras pessoas. Então vamos ao que interessa. Vou pedir para você me acompanhar até o final desse vídeo, porque isso aqui pode garantir o futuro do seu pagamento do INSS. Hoje eu vou te mostrar como exatamente o INSS está cruzando as suas informações nesse ano. Eu vou te mostrar que cada uma das bases de dados pode disparar um bloqueio e que você pode precisar fazer, é claro, para proteger antes que isso apareça como um problema na sua vida. Então, se você tem uma aposentadoria, um auxílio do INSS, um BPC, uma pensão por morte, qualquer tipo de benefício do INSS, eu garanto que esse vídeo é para você. E se você chegou até aqui, não é por acaso, você está no lugar certo. Comenta aqui, cheguei, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança e vamos para o vídeo de hoje. Então eu já quero começar aqui com essa primeira informação, que é sobre o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Então, primeira informação aqui, vínculos abertos de emprego. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Talvez essa seja a sua situação ou de alguém que você conhece. Então vamos compartilhar lá no Facebook, na lista de amigos do WhatsApp.
Eu vou explicar para vocês o que significa, né, para você gravar de uma vez por todas. O CNIS é um sistema onde vão ficar registrados todos os vínculos de trabalho da sua carteira assinada que você teve na vida, toda a contribuição, toda a remuneração, é como sua história dentro do INSS. E por que isso hoje, nesse ano, né, eu posso te perguntar, por que isso é realmente importante nesse momento? Olha, porque o INSS vai olhar para ver duas coisas perigosas para quem recebe benefício do INSS. E que coisas são essas? Vamos lá. A primeira coisa é, eu já adianto, né, aqui para você que está recebendo ali algum tipo de benefício por incapacidade, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui o antigo auxílio-doença, tá? Como a gente coloca essa denominação hoje? É benefício por incapacidade temporária, que a maioria das pessoas conhece como auxílio-doença. Então o que vai aparecer lá no seu vínculo de trabalho, lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais do CNIS? O CNIS vai disparar um alerta automático para quem recebe auxílio-doença. E por quê? Porque a lógica, gente, você voltou a trabalhar, apareceu lá no cadastro, você está bem para trabalhar hoje, você tem saúde, e aí o benefício sim vai ser cortado sem perícia, sem ninguém te avisar. Então qualquer suspeita de que você tem condições de retorno ao trabalho, você pode ficar sem o pagamento. E eu estou falando isso porque eu já vi vários casos durante anos trabalhando com isso, então presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu já atendi casos de pessoas que acabaram emprestando o número do CPF, tá prestando bem atenção no que eu estou falando, emprestando o número do CPF para abrir uma empresa, uma firma, para um conhecido, né, para ajudar a abrir uma empresa. E aí o CPF que você emprestou ali, né, se associa como se você fosse aquela pessoa e acabou aparecendo com um vínculo no seu cadastro do INSS e o auxílio que essa pessoa, né, recebia acabou naquele exato mês. Então, primeira situação, para quem recebe benefício por incapacidade, principalmente auxílio-doença, mas também aposentadoria por invalidez, se alguém utilizar o seu CPF, né, você pode ter o CPF cruzado e perder o seu pagamento. E aqui vão muito além. Vocês viram o roubo de informações do INSS, em que 2 milhões de cadastros vazaram? Eles falaram que 90% daquilo eram de pessoas mortas. Mas e os outros? Né? E a outra porcentagem ali de pessoas, são centenas de milhares de pessoas que nesse momento estão com o CPF na mão de bandidos. E esses bandidos podem criar uma conta, fazer algo, e aí você pode perder o seu benefício. A segunda coisa, para quem recebe, nós falamos de benefício por incapacidade, principalmente auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a segunda coisa para quem recebe benefício assistencial, estou falando do BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, porque ali aparece um vínculo formal de trabalho, alguém da sua família que mora com você. Então, nesse caso, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o tal do CNIS, tá? Ele vai cruzar o quê? Ele vai cruzar com o Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, né, para pessoas de baixa renda. Então, nesse caso, pode bloquear o pagamento, porque o BPC tem aquela questão do limite da renda familiar. Isso tudo você precisa fazer agora, depois que eu terminar esse vídeo. Você tem que abrir o aplicativo, o site Meu INSS, você vai abrir a seção Extrato de Cadastro CNIS, que é o seu cadastro do INSS, você vai dar uma olhada se tem alguma anotação que você não conhece, porque se tiver, procura um advogado aí na sua cidade, na sua região, o quanto antes, para estar atualizando isso. Olha, anota o que está errado no seu cadastro do INSS hoje, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores causas de bloqueio que nós podemos ver nos pagamentos do INSS. Isso aqui é muito sério que eu estou falando. Então, primeiro, para quem recebe benefício por incapacidade, se você emprestou seu CPF para alguém, pode ter o benefício bloqueado, se eles abrirem uma firma no seu nome, ou você está rodando aí uma grande quantidade de dinheiro. E segundo, como vocês viram aqui, né, o seu cadastro
no BPC Loas, se tiver alguma modificação na renda da casa. Então tá, então vocês viram aqui, agora eu quero ir para uma base de dados do cadastro único, para a gente entender. O segundo dado aqui, o CAD único, o cadastro único do governo federal, para quem recebe o BPC Loas, e também quando a pessoa ela está presente ou quando ela deixa de estar presente, tem que ser atualizado. Tem gente que morre e o cadastro continua ativo. E olha só porque isso acaba se tornando tão perigoso. Vamos entender aqui. Eu estou falando da lei de número 15.077, que começou a entrar em vigor no ano de 2024, há 2 anos atrás. Muita gente ainda nem sabe disso. Só que essa lei, lá de 2024, ela determinou que todo cadastro que ficar 24 meses, ou seja, 2 anos sem atualização, entra automaticamente na fila de bloqueio. Olha, não tem aviso prévio, não tem ligação, não tem carta do INSS, nada disso. Qualquer suspeita, eles bloqueiam. Então, o sistema simplesmente trava o pagamento e você vai desbloquear da pior maneira possível, que é quando você vai sacar o dinheiro e não tem dinheiro na sua conta. Olha, isso com certeza é o campeão aqui das questões que nós vemos todos os dias, porque muita gente que atualizou o CAD único, o cadastro único do governo federal, há um tempo lá atrás, vamos colocar lá em 2023, tá? Achou que estava tudo resolvido para sempre, mas agora, em 2026, o pagamento simplesmente sumiu da conta. Ah, mas eu já atualizei tudo, tá tudo certo. Olha, tem mais um detalhe aqui, o cadastro único do governo federal, o CAD único, isso ninguém conta, tá? O CAD único é um cruzamento mensal que está sendo realizado, veja bem, cruzamento mensal que está sendo realizado com a Receita Federal. Então vocês estão pegando essas situações aqui, cadastro do INSS, CPF, Receita Federal, CAD único, assistência social, Receita Federal. Isso aqui que foi anunciado lá durante o governo Bolsonaro, hoje é uma realidade com a atualização da tecnologia. Então, se o seu cadastro diz que ninguém da sua família está trabalhando, por exemplo, mas a Receita Federal identifica um filho, um parente que começou a trabalhar, a receber um salário formal, o sistema vai bater em cima e mesmo com a renda por pessoa que continue dentro do limite, eles vão falar, essa pessoa deixou de passar uma informação, então tem alguma coisa de errado. E sabe por quê? Porque o sistema ele enxerga como informação divergente, ou seja, uma informação diferente daquela que você passou. E quando o assunto é INSS, mesmo que você esteja correto, a informação divergente em 2026 é igual ao quê? A bloqueio. Exatamente, bloqueio de pagamento. Você não disse isso, tá? Vamos lá, eu vou explicar melhor. Se você, eu estou falando aqui, você às vezes foi até o INSS e não é que você disse, mas você ocultou uma informação, ninguém tinha parado para pegar na sua mão e explicar para você. Aproveita, portanto, atualiza. Então, ninguém tinha contado isso para você antes. Se você chegou até aqui, vai fazer um favor para mim, já deixa um like aqui, um joinha, para eu saber que você está recebendo essas informações que ninguém está contando para você. Então não é questão que você mentiu ou omitiu. Só o fato de você não atualizar, se alguém sair da sua casa ou alguém começou a trabalhar, isso aparecer na Receita Federal em algum outro lugar, eles vão cruzar essa informação e vai ser como se tivesse um dado divergente, e dado divergente é bloqueio. E tem mais, se tem mais de uma pessoa sabendo disso, então, por favor, aproveita a oportunidade, já compartilha essa situação lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todo mundo tenha essa informação a partir de agora. E aproveitando aqui, falando sobre se proteger, o que você tem que fazer quando você tem uma questão lá no seu cadastro, que você recebe o BPC Loas, vá até o CRAS da sua cidade, do seu município, na visão da assistente social, do assistente social, antes do final do mês de aniversário da sua atualização, completar 2 anos, já vai no CAD único e conversa, vê se precisa atualizar. Você tem que levar seus documentos, documento de todo mundo que mora na sua casa, não adianta levar só o seu documento. Você vai ter que ir ali
mostrar a renda atualizada, comprovar endereço, comprovar que você foi lá, né, e precisa, é claro, pedir cópia carimbada de tudo que você fez ali, que você protocolou na assistência social, para não haver nenhuma dúvida de que você atualizou as suas informações. Porque se você não fizer isso, não tiver uma prova que você atualizou o seu cadastro único, muitas vezes o cadastro ele é uma comunicação que deveria ser feita com o INSS, mas se não for feita, haverá um bloqueio e você não vai ter como se defender. Então, fez o cadastro? Pede documento, pede carimbo e tenha certeza que isso já aconteceu, né, com muita gente, e eu continuo ouvindo essas situações todos os dias. Pessoas que atualizaram e mesmo assim tiveram bloqueio. Eu tenho certeza que você está fazendo isso que eu estou falando e, portanto, não tem medo nenhum, não vai ter problema nenhum. Então nós vemos a primeira situação do CPF, para quem trabalha, segunda situação, o cadastro único, desatualizado para quem recebe BPC. Agora, vou falar uma terceira situação que pode levar ao bloqueio do seu benefício se você não está sabendo. Vamos lá? Receita Federal, movimentação bancária e imposto de renda. Olha, essa é nova, inclusive por ser uma situação nova, é uma das muitas que as pessoas estão caindo hoje. A Receita Federal, se você não sabe, ela compartilha com o INSS todos os meses 3 tipos de informações sobre o seu CPF. Exatamente. Então já anota aí. Primeiro deles é a declaração do imposto de renda, se você declarou, se você não declarou. E agora, se você declarou o rendimento do ano passado e é incompatível com o benefício que você recebe, o sistema vê tudo. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui para ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Por exemplo, se você recebe um auxílio-doença e declarou um aluguel de imóvel, né, por exemplo, aí para sua sogra, para o seu irmão, que seja, com um valor mais alto, né, você está, às vezes, fazendo um favor para alguém, declarou o aluguel, a Receita vai entender que aquilo é um rendimento. E se o INSS, com esse cruzamento de dados, pode entender que a sua capacidade patronal, né, a gestão patronal, é questionar o que? A sua incapacidade para o trabalho, ou seja, você está administrando bens, tem condições de retornar ao trabalho, mesmo você que recebe um benefício por incapacidade. Então, se você está conseguindo perceber como que essa linha tênue, você precisa ter muito cuidado com isso. Segundo dado, são as movimentações financeiras, porque desde que a Receita Federal, né, instituiu a famosa, né, movimentação financeira e receita, todos os bancos enviam automaticamente os dados de quem movimenta acima de determinados limites por mês. Isso acontece de forma automática, tá? Você querendo, sabendo ou não, você teve uma movimentação financeira, isso vai chegar. Então, nós vimos ali perigo de benefício por incapacidade. Então, por exemplo, se você recebe um BPC Loas, a gente sabe que o BPC é um benefício para as pessoas de baixíssima renda, que tem uma movimentação ali, né, entre 5, 10 ou R$1.000 na conta, e que ainda esse dinheiro que não seja seu, às vezes você emprestou o seu nome para alguém, o cruzamento, ele imediatamente vai aparecer para a Receita Federal. E aqui tem um detalhe que dói muito, e eu preciso falar para vocês com urgência. A movimentação, ela não precisa ser sua, na verdade, tá? Por exemplo, se você tem um tio, um vizinho, um amigo que usa a sua conta para receber valores, para receber um salário, o CPF aparece seu como titular da movimentação, então, portanto, é considerado como sendo seu. E o sistema, gente, ele vai parar, né? ele não vai parar para perguntar quem é o dono do dinheiro, né? Ele simplesmente vai ver o quê? O número do seu CPF. Então, o terceiro dado aqui é o CPF da pessoa que faz compras em alto valor, por exemplo, carro, imóveis, parcelamento alto no cartão de crédito. Vi um exemplo, uma pessoa que não conseguia andar, recebia o BPC Loas e fez financiamento de uma moto e perdeu o benefício, tá? Então tudo isso hoje vai para a Receita Federal, tudo isso pode ser interpretado como impossibilidade de acender um sinal de alerta geral. Se isso acontecer com você, você precisa entender que você que recebe o amparo social, o BPC Loas ou qualquer outro benefício do INSS baseado em incapacidade para o trabalho ou de baixa renda,
você precisa ter muito cuidado com a sua conta. Então, se você tem que parar, né, você tem que separar a sua conta do dinheiro dos seus familiares. Você não pode emprestar a sua conta, emprestar o seu cartão, você não pode receber dinheiro de outras pessoas na sua conta. E se você tem movimentação pesada na sua conta hoje, que não é sua, você precisa guardar comprovantes explicando a verdade, a verdadeira origem desses valores. E por quê? O INSS, ele pode e provavelmente vai acabar pedindo uma explicação sobre qualquer movimento estranho de dinheiro. Então, o que eu estou falando aqui é algo que você precisa fazer a partir de hoje, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo. E uma outra informação, um outro dado, é a quarta base do INSS com o cruzamento do seu CPF. Olha, e quase ninguém fala disso, tá? É o Sistema Nacional de Óbitos. Isso aqui é perigosíssimo. Então nós vimos CPF, né, cruzado ali, para quem recebe algum benefício por incapacidade, BPC-Loas, nós vimos nome emprestado, mas o problema grande também, o quarto problema que nós podemos encontrar com o seu CPF, é o Sistema Nacional de Óbitos e prova de vida digital, exatamente isso. Nesse momento, para quem está assistindo esse vídeo, no meio desse ano, 15 milhões de pessoas estão sendo chamadas pelo WhatsApp. Isso causa uma estranheza nas pessoas. Por que pelo WhatsApp? Foi o meio que o INSS encontrou de avisar as pessoas mais rápido. Para fazer o que? Prova de vida. Então é exatamente isso. E por que isso é importante para você que está me ouvindo nesse exato momento? Bom, pelo menos eu espero que você esteja aqui me ouvindo nesse momento, tá? Olha, isso aqui é importante por dois simples motivos. O primeiro deles é que se você é pensionista, o INSS cruza o CPF da pessoa que faleceu para gerar uma pensão, né, e o seu CPF. Aí então você olha, vê algumas anotações de óbito errada ali no seu nome. E por quê? Ó, a gente fala isso porque erros dentro do INSS acontecem todos os dias. São chamados de erros administrativos. Já vi pessoas, né, tendo benefício suspenso porque um cartório lançou um óbito com o nome igual, são homônimos, tá? Pessoas com o mesmo nome e até mesmo o CPF errado. O que acontece? A pessoa só foi descobrir aquele belo momento que foi sacar o benefício e o dinheiro não caiu na conta. E aí é um desespero total, não é mesmo? E olha a segunda situação em relação ao óbito e o CPF. Se você recebe pensão por morte, o INSS identifica que tem outro dependente, um irmão, um filho ou qualquer outra pessoa ali, né, na cota da pessoa, e qualquer uma dessas pessoas também faleceu. O valor da pensão pode ser recalculado automaticamente, tá? E não precisa fazer nenhum pedido. Esse cruzamento de dados do sistema, ele se faz sozinho, é recalculado, às vezes inclusive com um valor menor do que era de direito. Então é importante ficar de olho. Eu vi, por exemplo, uma senhora que o marido faleceu, ela começou a receber a pensão, de repente a pensão caiu para metade. Foi ver, uma outra mulher entrou com um pedido na justiça falando que também, né, tinha direito à pensão. Então é importante ficar de olho, principalmente no seu extrato de pagamento. E um terceiro ponto aqui, também em relação aos óbitos, que eu sempre alerto, né, para as pessoas, é sobre a prova de vida. Hoje, em 2026, a prova de vida ela é feita pelo cruzamento de dados. Isso começou lá em 2020, né? Então, se você usa o aplicativo do INSS, se você não tem familiaridade com ele, é bom começar a usar, tá? Por quê? Se você não usa o aplicativo ou o site do INSS, não tirou nenhum documento, não foi no banco, você não usou o cartão ou não foi no Sistema Único de Saúde, no SUS, o sistema do INSS ele não vai conseguir confirmar se você está vivo e pode, né, acabar marcando, gerando aí uma pendência no seu benefício, mesmo que você esteja em casa aí, vivinho da Silva, recebendo o benefício todos os meses. Então veja bem, uma simples ação, por exemplo, se você fez, né, um documento, não é o suficiente para o INSS. Ela precisa pelo menos ter uma ou duas ou três ações para comprovar que você está vivo. E aí nesse caso, o que você vai ter que fazer é ir até o banco e atualizar as suas informações. Então eu recomendo que você acesse o meu INSS pelo menos uma vez por mês,
com a sua senha, né? Procura fazer o login e sua senha nível prata ou ouro. Para aí você vai acessar, vai fazer aquela selfie, aquela fotografia do seu rosto, vai fazer a sua prova de vida. Se você tem mais de 60 anos de idade ou não consegue utilizar sozinho o aplicativo ou o site Meu INSS, peça ajuda para alguém da família, alguém da sua confiança. Não dá para deixar para fazer a prova de vida só por conta do banco, tá? Porque é muito arriscado. Então, agora a gente vai partir para o final desse vídeo, onde eu vou trazer algo que talvez você até se surpreenda, mas calma lá, tá? Algumas pessoas não têm essa informação que eu vou trazer aqui com exclusividade. Então peço um grande favor. Vocês viram todas essas situações? Não dá para confiar em prova de vida, né? O INSS nem quer ver a sua cara no INSS, você precisar, vai no banco. Mas essa situação, a última, ela é importantíssima e eu preciso que você fique comigo aqui para eu poder explicar, mas não esqueçam de compartilhar agora para ajudar as pessoas, tá? O quinto dado que está sendo utilizado para bloquear benefícios de INSS, olha, o histórico médico e a inteligência artificial. Dá para acreditar nisso? Olha, a quinta base de dados que nós temos hoje, que tomar muito cuidado dentro do INSS, com certeza essa base, ela é muito mais técnica, é a mais técnica de todos, é o histórico médico que temos lá dentro do próprio INSS. Hoje, em 2026, a tal da inteligência artificial, que começou a ser utilizada pelo INSS, o sistema consegue, de forma automática, ler todos os laudos dos médicos antigos que você apresentou em perícias passadas. E aí, um problema que nós podemos ter com a TestMed, ela comprova que os laudos novos ali, elas conseguem identificar padrões entre os laudos antigos e os laudos novos. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender sobre o que eu estou tentando passar para vocês com exclusividade. Esse assunto aqui ninguém está falando, tá? Se há 5 anos atrás você apresentou um laudo dizendo que você tinha uma hérnia de disco ou uma incapacidade total e agora você em 2026 apresenta um laudo dizendo que a mesma coisa, mas com palavras diferentes. O sistema pode simplesmente marcar aquilo como sendo algo que não está batendo, algo inconsistente. Você vê, uma coisa simples, tá? Isso está acontecendo todos os dias. Vou dar um exemplo aqui para você entender um pouquinho mais o quanto isso é perigosíssimo, tá? É o caso de quem usa o AtestMed. Tá? Você que usa o AtestMed, aquele pedido de auxílio-doença pela internet, sem a perícia médica presencial, o AtestMed, o atestado que você leva para a internet, se ele não bater com o seu histórico lá no site do INSS, que você tinha registrado no sistema, o pedido pode ser negado automaticamente. Se ninguém ler os seus pedidos, se ninguém ler os seus dados, o que vai acontecer? O robô do INSS, a inteligência artificial, vai fazer isso. Então eu vejo muitas pessoas sendo surpreendidas com isso todos os dias, até mesmo advogados, advogadas. Em 2026, uma parte considerável das negativas feitas pelo AtestMed é feita por um sistema e não por seres humanos. Hoje, o sistema lê e decide com base em comparações automáticas e uma comparação automática com você mesmo, com os seus dados anteriores. Ou seja, a todo tempo você está sendo testado. E olhando para isso, você precisa saber que quando você for fazer um novo pedido de benefício do INSS, leve sempre um laudo médico de médicos que tenham uma história de coerência, ou seja, algo que realmente está dentro da verdade. Não muda, principalmente sem motivo. Se você mudou de médico, explique porque você tinha um problema de saúde e esse problema de saúde ele evoluiu para uma nova situação. Então leva um laudo médico explicando isso, um laudo médico bem detalhado. Então não é um atestado, é um laudo médico. Porque o sistema do INSS ele vai sim interpretar essa mudança como sendo um erro. Então às vezes você tinha um problema de saúde e ele pode interpretar como você tendo melhorado ou não tendo mais aquele problema de saúde. E erro a gente sabe, o INSS nega tudo. E aí, errou, vira uma negativa. Então, se você consegue ver todas as informações que eu te passei aqui, todas elas são voltadas para quê? Para o seu CPF.
tá? O que você precisa fazer? O que eu quero que você entenda nesse vídeo? 5 ações urgentes para você proteger o seu benefício. Como você precisa fazer isso ainda hoje, se possível ainda essa semana. Anota aí o que você precisa fazer para tentar pelo menos garantir que você continue recebendo ou evitar as negativas do INSS. Primeiro de tudo, você vai acessar o site ou aplicativo Meu INSS, vai baixar ali seu extrato CNIS, que é o seu cadastro de INSS, vai dar uma olhada se está tudo certo, se os vínculos de emprego está tudo ali, se você não reconhece algum, se tiver, gente, é urgente, tá? Então, primeiro passo, Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, você vai confirmar se está tudo certo. Segundo passo, se você recebe um benefício por incapacidade e você é de baixa renda, recebe BPC-LOAS, cadastro único. Se você tem mais de 2 anos sem atualização, vá hoje, não espere mais ao CRAS e atualize o quanto antes. Terceiro passo, vai dar uma olhada no seu histórico bancário, suas contas, né? Se o CPF está tudo em ordem. Se tem alguma movimentação que não é sua na sua conta bancária, já aguarda os comprovantes da origem dos repasses para comprovar que aquilo ali não é seu, tá? E quarto passo, você vai acessar também o Meu INSS com o selo ouro, né, com a qualificação, e pelo menos uma vez por mês, para garantir que a sua prova de vida seja feita, acesse com a sua biometria. E por último, mais ou menos importante, nosso quinto passo, para garantir que você continue recebendo seu pagamento do INSS, ou que você não tenha o seu pedido negado, vai lá. Quando for pedir um laudo médico, portanto, tenha garantia de que o médico, né, tenha uma cópia digitalizada dos seus laudos que você apresentou e garantia de que o seu médico realmente é um médico, né, que vai fazer alguma coisa certa. Por que eu falo isso? Infelizmente, tem muitas pessoas que recebem algumas propostas. Olha, eu vou conseguir um laudo médico para você, né, aquelas propostas que com certeza esse laudo não vai ser um laudo oficial, não vai estar no sistema, então tem que tomar muito cuidado. Guarda o carimbo, o seu laudo médico com o carimbo, todos os laudos que você apresentou, e em 2026 o histórico é a primeira coisa que o sistema do INSS vai ler quando se trata de benefício por incapacidade, principalmente a inteligência artificial, ela lê o seu laudo médico, e se você não sabe disso, peça ajuda para alguém da sua confiança. Eu quero aproveitar que você chegou até aqui, um erro fatal, talvez você tenha saído antes de terminar o vídeo e vai deixar de receber essa informação. O que eu quero, o que nós estamos tentando trazer para vocês aqui, é que quando uma pessoa percebe que tem algo de errado no sistema e ela vê, por exemplo, um vínculo errado no cadastro do INSS, às vezes não é dela, é de outra pessoa, e ela leva um susto. Então, isso acontece, o INSS erra e você deve estar atento para corrigir esses erros. A mesma coisa pode acontecer no seu cadastro único, ele pode estar vencido. Então o que você faz? Na dúvida, qualquer tipo de bloqueio que você tiver, antes de entrar em desespero, primeiro liga no telefone 135, conversa com o atendente, recebe uma orientação. Eu sei que é difícil falar no telefone do INSS. Então, antes de mais nada, pegou o telefone, anota o número do protocolo, tá? Presta bastante atenção, sem esse número, você não vai resolver nada. Sem esse protocolo, nada que você fez existe ou tem importância. Nesse ano, o INSS exige prova, documentação de tudo que você fez, seja no próprio INSS ou pelo telefone. O INSS, vou repetir, em 2026 exige prova de tudo o que você fez. Então, o atendimento sem número de protocolo, sem o número, você pediu o protocolo, foi fazer um número, né, que ele gera ali durante o seu atendimento telefônico, não vai valer nada. A mensagem no aplicativo sem confirmação de leitura também não conta. Então, tira print, salva comprovante, e se você ligou no INSS, se possível, grava a ligação e anota o número do protocolo. Se você for lá no CNIS, né, seu cadastro, deixa uma cópia com você sempre. Se você abrir pelo aplicativo do INSS, por exemplo, salve em PDF esse comprovante. Se você tiver qualquer coisa que esteja faltando, presta bastante atenção
numa palavrinha que já deveria ter mudado, causa muita confusão, que é o cumprimento de exigência. Isso pode também gerar um bloqueio. Então fez um pedido para o INSS, tem alguma coisa em andamento, presta atenção em cumprimento de exigência. Você tem uma ideia de quanto isso que eu estou falando aqui é importante para você? Eu sei que parece muita coisa. Nós falamos de 5 fatos que são ligados ao seu CPF, tá? É muita coisa, por isso que eu fico repetindo às vezes, para você não perder nada, porque cada uma dessas informações é importantíssima. A gente não dá importância ao número do nosso CPF, a gente não dá importância ao nosso nome. E como eu disse, vazaram informações do cadastro de 2 milhões de beneficiários. Eles disseram que a maioria, pessoas já mortas, mas mesmo assim pode influenciar na sua vida. Então muito cuidado nesse momento, compartilhe esse vídeo, eu espero de coração ter ajudado vocês. Então todos os cruzamentos nesse momento estão sendo feitos de forma automática e sim, o monitoramento do INSS é invisível. O INSS está fazendo nesse exato momento o cruzamento do seu CPF com todas as bases de dados. Receita Federal, assistência social, cadastro de bancos, Sistema Único de Saúde. Então até o seu atestado médico também é digital e hoje tem um sistema. E esse cruzamento, qualquer coisinha que eles acharem errado, com aquela lei lá de 2024, antes de falar qualquer coisa, da oportunidade de defesa, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear o seu pagamento. Então, para evitar esse susto, mantenha as suas atualizações em dia, mas se acontecer de você ter um bloqueio desse, não se preocupe. Muitas das vezes, uma simples atualização vai estar resolvendo. Como saber se eu não fui chamado lá no INSS para fazer alguma coisa? Olha, vamos lá. O INSS costuma avisar através do extrato bancário. Então, mais uma vez, tome como hábito tirar o extrato de pagamento do INSS, lá vai ter informações, e se você tiver, portanto, ali o acesso ao Meu INSS, é muito mais fácil você receber, porque eles também enviam notificação no aplicativo Meu INSS. Então hoje, infelizmente, nós somos obrigados a utilizar a senha GovBR. Procura a ajuda de alguém de confiança para fazer isso para vocês. É muita informação, eu sei. Eu vou voltar em outras oportunidades, vou aguardar aqui que vocês deixem, portanto, as suas dúvidas para que eu possa retornar. Quero agradecer a paciência de vocês, o carinho das pessoas que me acompanham, né? Se ficou alguma dúvida, é muita informação para absorver, eu sei, mas eu espero de coração ter ajudado vocês, pelo menos incentivado vocês a correr atrás daquilo que é de vocês, tá? Se você teve seu benefício cortado, infelizmente negado pelo INSS, não aceite essa situação. Vamos fazer o seguinte: estava na fila do INSS, o benefício foi negado, passou por uma revisão, o INSS negou. O INSS comete muitos erros e você pode ter o direito ao seu benefício. Então já procura agora um advogado e corre para o INSS para receber aquilo que é seu. Eu vou ficando por aqui, mas tem muita coisa para eu trazer para vocês, ainda mais nesse ano. Tem muitas atualizações sendo feitas e normas mudando todos os dias. Compromisso do canal Drone Diário Vídeos Informativos, manter vocês informados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo.